Oi, meus amores, boa tarde. Hoje nós estaremos aprendendo, na nossa aula de língua portuguesa, no nosso caderno 2 do PH que nós já iniciamos, masculino e feminino, O substantivo masculino e substantivo feminino. E aí vem aqui na página 31. Sendo que a página 31, ela não tem uma introdução falando a respeito disso. Então, a tia colocou aqui no papel para poder explicar a vocês melhor. Vamos lá. Os substantivos, eles podem ser do gênero masculino e feminino, Então, eles podem ser do gênero masculino e do gênero feminino. A tia colocou aqui atrás um exemplo. Vamos lá. Menino, Antes do substantivo menino, nós podemos colocar o ou o um. Então, será masculino. Eu posso falar o menino ou eu posso falar um menino, O menino ou um menino. Então, eu já sei que é masculino. Agora, por exemplo, a tia está falando que ela está ensinando hoje masculino e feminino. Se eu colocar o ou um, eu sei que é masculino. Agora, se eu colocar o a menina ou uma menina, aí vai ser do gênero feminino, Então, tem palavrinhas como, por exemplo, a palavrinha, vocês vão observar aqui na página 33, que ela serve tanto para masculino quanto para feminino. Por exemplo, criança. Quando eu falo aqui criança, eu vou chamar aquela criança. E aí, como é que eu vou saber se é masculino ou se é feminino? Aí eu tenho que colocar um nome, Um nome próprio. Então, por exemplo, se eu falar assim, aqui tem um exemplo, Gustavo é uma criança calma, Então, quando eu falo Gustavo é uma criança calma, eu já sei que aqui está no gênero masculino, porque é um menino, Gustavo. Agora, se eu falar, Tainá é uma criança mais levada da sala, ela é a criança mais levada da sala, Tainá. Então, eu já sei que eu estou falando do gênero feminino, porque Tainá é um nome de menina. Não é isso? Então, aqui está falando, a palavra criança, ela é feminina, mas ela pode se referir a um menino ou a uma menina, Apesar da palavra criança ser feminina, quando eu vou me referir, eu posso utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino, Tanto para a menina quanto para o menino. Outro exemplo aqui é a palavra gênio. A palavra gênio, ela é masculina, mas ela pode se referir à mulher e ao homem. Então, tem um exemplo aqui, Aquele homem, ou aquela mulher era o gênio dos livros. Então, eu utilizei tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui tem umas explicações, que para vocês, a princípio, aqui é mais para ter uma introdução, é complicado. A tia vai dar para vocês, basicamente, o masculino e o feminino, por exemplo, gato, gata, Cão, cadela. Cachorro, cachorra. Tem essa diferença, gente? Cão, cadela. Cachorro, cachorra. Por exemplo, madrinha, padrinho. Pai, mãe. Então, aqui vocês estão observando que nós temos as palavrinhas que a tia está falando do gênero masculino e tem as palavrinhas que a tia está falando do gênero feminino. Então, a gente basicamente vai trabalhar com essas palavrinhas mais simples, Vocês vão fazer esses exercícios aqui da página, que a tia vai explicar agora. Vocês vão entender, como a tia falou, que tem palavras que eu posso utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino, como a tia deu o exemplo aqui de criança, de gênio, de testemunha, testemunha também, Eu tenho que colocar um nome, para eu poder diferenciar aqui, A testemunha Carlos contou tudo ao juiz. A testemunha Vanessa chegou atrasada. Então, a palavra testemunha, ela foi utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino. O que diferenciou foi o nome que eu dei. Um nome de uma menina e um nome de um menino,
um nome feminino e um nome masculino, Carlos e Vanessa, tá? E tem outras palavrinhas que nós vamos diferenciar utilizando os artigos, que a tia até colocou aqui, ó, para vocês poderem observar. Que vocês não aprenderam ainda, mas esses são os artigos, né? Nós temos os artigos o, os, uns, as, uma e umas, tá? Agora, vocês vão aprender com o tempo, isso a tia ensinou ano passado para a turminha dela do 2º ano. Também, e nós tivemos registrado no caderno, né? Como a gente quase não está trabalhando o caderno praticamente, somente o livro, então vocês podem depois anotar isso aí ao lado aqui, tá? Na folhinha do livro de vocês, que nem a gente costuma fazer às vezes na nossa aula ao vivo, que a tia fala assim, vamos anotar isso aí, que isso é importante, tá? Então, os artigos definidos são os seguintes, né? O e a, as e os. Então, o, os, a, as. E os indefinidos é uns, uma, umas. Então, tem palavrinhas, como tem aqui no exemplo, por exemplo, estudante, né? O substantivo estudante, ele serve para o masculino e para o feminino. O que vai diferenciar, o que vai indicar, né? Vai ser o uso do o, do os, do do uns. Ou, para o feminino, do a, do as, né? Do uma e do umas, que é os artigos que a tia acabou de mostrar. Então, ó, Tiago é um estudante esforçado. Maria é uma estudante, nota 10. A palavra estudante é igual para o masculino e para o feminino. O que vai diferenciar é o artigo, né, que a tia mostrou para vocês, que vocês vão usar na frente. Então, toda vez que for feminino, eu vou usar a, as, uma, umas. E quando for masculino, eu vou usar o, os, uns. Tá bom? Eu espero que tenha dado tempo de vocês copiarem isso aqui direitinho no livro aí no canto do livrinho de vocês da página, tá? Para vocês poderem ter essa observação. Então, vamos lá que eu vou explicar as atividades que vocês vão estar realizando e que a gente vai estar corrigindo na próxima aula. O número 1, leia a frase abaixo, né? O espetáculo apresenta músicas feitas com o barulho das mãos, né? Aqui tá falando aquele espetáculo Barbatuques, que a gente já aprendeu na nossa aula anterior, que a gente fazia os sons com o corpinho, lembram? Então, vocês vão copiar cada substantivo desse trecho dentro de uma etiqueta. Então, nós temos aqui 4 retângulos. Vocês vão copiar aqui os 4 substantivos que vocês vão encontrar aqui, tá? Nesta frase. Então, ó, seria espetáculo, né? Músicas, barulho e mãos, tá? Mas a tia vai estar corrigindo depois e mostrando com calma. A letrinha B, vocês vão copiar esses nomes na coluna correta. Mas antes, vocês vão colocar o e o os e o a e o as, para vocês poderem saber se é substantivo masculino e substantivo feminino. Então, essas 4 palavrinhas que a tia falou, espetáculo, músicas, barulho e mãos, vocês vão separar nessas 2 colunas, não esquecendo de colocar o e o os e o a e o as, né? Que são artigos definidos. Tá bom? Lá na página 32, vocês vão ligar. Nós já temos o exemplo aí do controle. O controle está ligado no O e no Então, ficou o controle remoto e um controle remoto. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros desenhos. Vocês vão ligar o livro, vai ficar o livro e um livro, né? A poltrona e uma poltrona, a televisão e uma televisão. Sempre ligando, tá? Nos artigos aqui. No número 3, vocês vão colocar, antes dessas figuras, os artigos também definidos. O e os, a e as. Então, aqui nós temos o anel. Eu falo o anel, eu não falo a anel tá errado. Eu falo a estrela, eu não falo o estrela, né? Eu não falo o cadeira, eu falo a cadeira. Então, vocês sempre coloquem o artigo na frente para vocês ouvirem o som de como vocês vão pronunciar a palavrinha corretamente, né? Balões, eu não falo as balões, eu falo os balões.
Não esquecendo que sempre que a palavra estiver no plural, né, ela está terminando em S, ela está no plural. Então, o artigo também tem que estar no plural, né? Então, ó, balões. Eu estou falando de mais de um balão, não estou falando um balão só, estou falando vários. Então, estou falando em balões. Então, o artigo vai ter que estar no plural também, né? Borboletas, a mesma coisa. Eu não estou falando de uma borboleta, eu estou falando de várias borboletas. Então, o artigo vai ter que estar no plural também, né? E corações, a mesma coisa. Eu não estou falando de um coração, estou falando de vários corações. Então, o artigo também vai ter que estar no plural, tá? Não esquecendo isso. Palavra no singular, artigo no singular. Palavra no plural, artigo no plural, tá? Plural é quando é mais de um. Singular é quando é um só. A página 33, que vocês vão estar finalizando, vem falando o seguinte: há palavras que têm apenas uma forma, ou a masculina ou a feminina, né? Exemplo, a criança, a palavra sempre feminina. O gênio, a palavra é sempre masculina. Então, leia a frase, a criança era linda. Você conseguiu saber se a criança é um menino ou uma menina? Se eu falar essa frase para vocês, a criança é linda? Não. Agora, se eu desse um nome para essa criança, aí sim. Por exemplo, se eu falasse assim, a criança chamada Arthur é linda. Então, eu já sei que é o quê? É um menino, está no masculino, porque eu dei um nome, tá bom? Não esqueçam disso, né? Se eu não nomear, se eu não der um nome, como tem aqui no exemplo aqui embaixo falando, eu não consigo diferenciar se é masculino ou se é feminino. B, como poderia ficar essa frase indicando que a criança se chama Carla? Então, poderia ser, Carla é uma criança linda, né? Eu teria que colocar o nome e depois completar com a palavra criança, né? Aí sim eu consigo diferenciar se é masculino ou feminino, repetindo. A letrinha C, agora complete a frase com a palavra gênio, né? Então, lembre-se de usar o O ou o A de acordo com o gênero da palavra. Então, pontinho, pontinho do videogame é uma menina de 15 anos. Eu não posso falar a gênio, não existe a gênio. Então, vai ficar o gênio do videogame é uma menina de 15 anos, né? Vocês não esqueçam, apesar da tia já ter explicado esse quadradinho aqui que tem de cor laranja, né? Alaranjada, a tia explicou. Mas vocês leiam novamente para poder fixar e entender melhor. E qualquer dúvida, anotem que a gente tira na nossa próxima aula essas dúvidas, tá? Olha, um beijo, tá? E fiquem com Deus.